Bom, a próxima organela, então, que a gente vai comentar é o complexo de Golgi, certo? Em alguns livros, até é chamado de aparelho de Golgi. Essa organela é formada por 6 a 20 bolsas membranosas, achatadas essas bolsas, né? Formando essa estrutura aqui. Eu acho ela uma organela super fofa. A função do complexo de Golgi é secreção celular. Ou seja, ela vai secretar para fora da célula proteínas que foram sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Então, todas as proteínas que foram produzidas no retículo endoplasmático rugoso e serão exportadas, elas precisam passar pelo complexo de Golgi. Então, as substâncias que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, que vão ser exportadas, elas são transportadas do retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi por meio de vesículas, chamadas de vesículas transportadoras. Essas vesículas se fundem, né, à membrana do retículo endoplasmático do complexo de Golgi, e lá elas são modificadas, separadas e empacotadas. Então, dentro do complexo de Golgi, essas proteínas, elas, se houver necessidade, sofrem algumas modificações do ponto de vista químico. Depois são separadas, empacotadas, liberadas para o citoplasma através de vesículas secretoras que se encaminharão à periferia da célula e se fundirão à membrana plasmática e serão secretadas, certo? Exportadas da célula. Apenas as proteínas que serão exportadas passarão pelo complexo de Golgi. Em células animais, a gente vai ter o quê? A secreção de enzimas digestivas, pancreáticas, hormônios proteicos, proteínas de membrana, muco. Vão formar também o acrossomo do espermatozoide e também vão estar relacionadas à formação dos lisossomos, que é uma organela que a gente vai falar daqui a pouco, certo? Em células vegetais, esse complexo de Golgi é responsável pela síntese de glicoproteínas, pectina e hemicelulose. Essas duas últimas são componentes da parede celular vegetal. Outra função do complexo de Golgi em células vegetais é originar o vacúolo central e abastecê-lo. Então, aqui a gente tem o esquema de como se processa o processo, né, de secreção celular. Então, a gente tem aqui o retículo endoplasmático rugoso, aqui o complexo de Golgi, aqui a membrana plasmática, certo? E aqui o meio extracelular. Então, aqui o que a gente tem? Síntese de proteína para exportação acontecendo a todo vapor, graças aos ribossomos aderidos na membrana externa do retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, essas membranas, essas substâncias, essas proteínas, elas são, por exocitose, elas saem em forma de vesícula, né, se desprendem da membrana do retículo endoplasmático e migram, essas vesículas cheias de proteínas para exportação, migram para o complexo de Golgi, onde lá serão modificadas, caso haja necessidade,
separadas, então essa proteína vai para tal lugar, essa vai para tal lugar, essa vai para tal lugar, e empacotadas em vesículas para que deixem o complexo de Golgi, também por um processo de exocitose que a gente já viu, e saia da célula no processo de secreção. O lisossomo, ele também se forma a partir do complexo de Golgi, né? Eu falei para vocês que todas as proteínas que passavam por ele eram necessariamente proteínas que seriam secretadas, ou seja, proteínas que seriam exportadas da célula, mas eu esqueci do lisossomo. O lisossomo, ele é formado da mesma forma. Então, proteínas lisossômicas que a gente viu lá no início são formadas, são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Elas são destacadas, empacotadas, né, em vesículas, passam pelo complexo de Golgi, sofrem, se houver necessidade, de processo de modificação, separação e empacotamento, com a diferença que, após o empacotamento, essas vesículas que se formam, elas não saem, elas não são exportadas da célula, elas permanecem na célula como organelas responsáveis pelo processo de digestão celular. Essas proteínas são enzimas, né? São proteínas com função enzimática que vão atuar dentro da célula como com o lisossomo, na verdade. O lisossomo é a organela responsável pela digestão celular. E aí o lisossomo está aqui, é o lisossomo primário. O complexo de Golgi, ele vai ter duas faces. A face cis, que é aquela face que fica em contato com o retículo endoplasmático rugoso, e a face trans, que é aquela que fica já na região mais próxima à membrana plasmática. E o acrossomo do espermatozoide, né? Como que ele se forma a partir do complexo de Golgi? Primeiramente, a gente tem que entender o que é o acrossomo. O acrossomo é um capuz, uma espécie de capuz que fica na cabeça do espermatozoide. Que é o espermatozoide, cauda, corpo intermediário, cheio de outra organela responsável por síntese de energia, que é a mitocôndria, a gente vai ver no instante. E aqui a cabeça do espermatozoide, onde fica o núcleo. Logo acima do núcleo, na ponta da cabeça, fica uma estrutura chamada acrossomo, que ela é recheada de enzimas, certo? Então aqui eu tenho uma espermátide, que é a célula precursora do espermatozoide, e essa espermátide, ela sofre um processo chamado de espermiogênese. A espermiogênese consiste na mudança morfológica dessa espermátide para que ela se transforme na célula espermatozoide. Então, a gente vai ter várias organelas envolvidas nesse processo de espermiogênese, tanto o complexo de Golgi, quanto as mitocôndrias, quanto os centríolos. São organelas que a gente vai falar daqui a pouco também, mitocôndrias e centríolos. No caso do complexo de Golgi, ele começa a se acumular, né, vários, porque a gente não só tem um, a gente fala de um, mas nas nossas células a gente tem vários complexos de Golgi. Eles começam a se acumular em um polo da célula. No outro polo da célula, no polo oposto, a gente tem uma concentração maior de centríolos. Esses centríolos, eles vão começar um processo de diferenciação, crescendo para formar a cauda do espermatozoide. E na região oposta, que seria a cabeça do espermatozoide, essas vesículas do complexo de Golgi começam a se fundir, formando a vesícula acrossômica. As mitocôndrias, por sua vez, começam também a migrar para a região próxima ao centríolo, onde vai se formar a peça intermediária do espermatozoide.
Durante esse processo ocorre uma perda muito grande de citoplasma, já que é uma célula que precisa ser leve e ágil para poder nadar, né? Ocorre perda de citoplasma e a permanência apenas daquele um pouquinho de organelas para manter as funções do espermatozoide. Quando ele amadurece completamente, se transforma em espermatozoide, no final da espermiogênese, a gente tem uma célula com uma cauda, que foi formada a partir dos centríolos, uma peça intermediária rica, onde a gente tem uma concentração muito grande de mitocôndrias para dar energia, porque esse flagelo da cauda vai bater insistentemente para sempre, desde que eles são eliminados. E na cabeça, essa vesícula acrossômica ou acrossomo. Para que serve esse acrossomo? Está cheio de enzimas aqui para perfurar a corona radiata do óvulo. Gente, era para eu ter colocado uma foto, mas dá para vocês imaginarem. A gente tem o óvulo aqui e ao redor desse óvulo a gente tem uma camada de células foliculares. Né? Quando o óvulo ele é liberado após a ovulação, ele não sai nu. Ele vem ainda com restos de células chamadas células foliculares do folículo ovariano que ele foi liberado. E o acrossomo ele precisa atravessar essa camada de células foliculares. Então ele vai liberando aos poucos essas enzimas, né, várias enzimas, para destruir essa camada de células foliculares e poder alcançar a membrana plasmática do óvulo, e aí sim ele se funde e a gente tem a formação do zigoto ou da célula ovo, certo? Bom, próxima organela, lisossomos, que a gente já falou aqui. Função de digestão intracelular, né? Ele é formado a partir do complexo de Golgi. Mostrei para vocês como acontece a formação dos lisossomos. Ele contém mais de 80 tipos de enzimas, entre elas proteases, que são enzimas que digerem proteínas, fosfatases, ligadas à digestão dos radicais fosfato, nucleases, ácidos nucleicos, lipases, entre outras. Então, são 80 tipos de enzimas. A gente tem uma membrana, várias proteínas de transporte na sua membrana, né? Como as proteínas da membrana plasmática, e no seu interior uma mistura de enzimas, vários tipos de enzima, ok? Bom, gente, então, nas membranas dos lisossomos, a gente vai encontrar proteínas de transporte de íons H+, e Cl- chamadas de bombas. Então, a proteína, a bomba, né? A proteína que transporta o íon H+, ela é chamada de bomba de hidrogênio. A proteína que transporta o Cl- é a bomba de cloro. Essas bombas, elas estão o tempo inteiro, né, que são essas proteínas aqui de transporte, dentre outras, né, existem várias. Mas a gente está chamando a atenção para essa aqui para explicar como que é o conteúdo em termos de pH do lisossomo. Então, o tempo inteiro essas bombas estão mandando para dentro do lisossomo H+, e Cl-. E o que vai acontecer lá dentro? Esse H+, ele vai reagir com o Cl- formando ácido clorídrico. Ácido clorídrico, o próprio nome está dizendo, é ácido. Então, o pH no interior do lisossomo é ácido, é por volta de 4,8. Por que o pH tem que ser ácido lá dentro, gente? Quando a gente estudou proteínas, a gente viu que existem proteínas que têm funções enzimáticas. Essas proteínas com funções enzimáticas, chamadas de enzimas, né? Catálise, função de catalisar a reação química, diminuindo a energia de ativação da reação. Essas enzimas, elas atuam especificamente, cada uma, em um pH ótimo. Então, existem aquelas que atuam em pH básico, outras atuam em pH neutro, outras atuam em pH ácido. As enzimas lisossômicas, elas atuam
apenas, né? São ativadas e atuam em pH ácido. Por isso que o interior tem que ter um pH ácido, certo? Caso o lisossomo se rompa e libere o seu conteúdo no citoplasma, essas enzimas elas não conseguem ter atividade. Por quê? Porque o pH do citoplasma é neutro e elas se inativam em um pH neutro. Elas só conseguem se ativarem, né, ter atividade num pH ácido. Ainda é um mistério para a ciência porque essas enzimas elas não conseguem digerir a membrana do lisossomo. Porque a gente tem enzimas, como a gente viu aqui, proteolíticas, ou as proteases, fosfatases, que podiam estar aqui digerindo a membrana, que é lipoproteica, né? Mas isso ainda é um mistério para a ciência. Bom, existem dois tipos de lisossomos, o lisossomo primário e o secundário. O lisossomo primário é aquele recém-saído do complexo de Golgi. Ele simplesmente existe, ele não está ativo. A partir do momento que esse lisossomo ele começa o seu processo, né, a executar a sua função de digestão, então ele se torna um lisossomo secundário. Quando ele se funde a uma vesícula com alguma substância e precisa digerir essa substância, então ele agora é um lisossomo secundário. Ele é primário quando ele é recém-saído do complexo de Golgi, e ele é secundário quando ele começa a exercer a sua função de digestão celular. Outras funções do lisossomo. A gente tem a heterofagia, a autofagia e a autólise. Na heterofagia, o que vai acontecer? O lisossomo ele vai digerir substâncias ou partículas que vêm de fora da célula, certo? Vão entrar na célula por endocitose e vão ser digeridas por ele. Na autofagia, olha o nome está dizendo, autofagia vem de nutrição. Ele vai digerir partículas, organelas da própria célula. A gente vai falar de cada um. E na autólise, ele vai iniciar o processo de destruição celular. Auto vem de próprio, né? Lise vem de quebra. Então, ele vai proporcionar a morte da célula. A gente vai entender como a partir de agora. Na heterofagia, então, como eu falei, a gente vai ter a digestão de organismos ou partículas ou substâncias que venham de fora da célula. Então, a célula fagocita, por exemplo, uma bactéria, forma-se o fagossomo, uma vesícula com essa bactéria, por exemplo, e o lisossomo, que acabou de sair do complexo de Golgi, vai se fundir a esse fagossomo, formando o lisossomo secundário. Então, ocorre a digestão dessa bactéria, aqui a gente está vendo as enzimas destruindo essa bactéria, e a liberação do conteúdo por plasmocitose ou exocitose, que é outro nome do processo de liberação de substâncias que a gente chama de exocitose. Eu dei um exemplo de bactéria, mas poderia ser outro corpo, certo? Outro organismo, outra partícula sólida ou líquida. Já no caso da autofagia, não. A gente vai ter a digestão de partículas da própria célula. Em geral, de organelas velhas que começaram a perder a sua função ou se tornaram sem função. Não realizam mais nenhuma função. Então, essas organelas elas precisam ser digeridas, recicladas. O lisossomo aqui, recém-saído do complexo de Golgi, vem aqui, forma, ele aqui é lisossomo primário, se funde a um vacúolo autofágico, que é um vacúolo
que já englobou uma mitocôndria provavelmente velha, já não tem mais serventia, é disfuncional ou não consegue mais funcionar direito. Então, esse vacúolo se funde, forma-se então um lisossomo secundário, as enzimas digerem essa organela e ela também é liberada para o exterior. Na autólise, gente, é diferente. Então, a própria célula, ela vai comandar o processo de destruição. Mas, como eu falei para vocês, não é a partir do derramamento das suas enzimas, já que ao derramar suas enzimas, elas perdem a função no meio neutro do citoplasma. Então, o que é que geralmente acontece? Eu ainda coloquei aqui um meme pra gente dar um pouco de risada, né? Como se esse rapaz ele fosse um lisossomo, alguma coisa tóxica entrou na célula e aí ele de lá de dentro, quem tá aí? Eu tenho enzimas e não tenho medo de usá-las em mim mesmo. Então, o que acontece? Qualquer substância que entre na célula, que seja tóxica, que cause instabilidade da membrana, ou algum fator físico, ou outro fator químico, que o lisossomo perceba como algo que pode vir a lesionar a célula, ele trata de romper a sua membrana, né, para promover a autodestruição. Então, a autólise nada mais é do que a autodestruição ou a autodigestão da célula. Ocorre a partir da ruptura dos lisossomos e a liberação dessas enzimas. Quando essas enzimas elas são liberadas, né, elas extravasam para o meio, ocorre uma resposta imune, que a gente vai chamar de necrose. E a célula acaba sendo destruída. A gente tem um exemplo, uma doença chamada de silicose. Não sei se vocês já ouviram falar. Na silicose, o que acontece? Acontece com alguns trabalhadores de mineração. Vou em branco aqui agora. E eles geralmente trabalham com metais e eles aspiram, né? Mineração de metais, e eles acabam aspirando aquele pó. Então eles aspiram, isso vai pro pulmão, aquele pó vai pro pulmão, e aí as células do pulmão elas identificam como corpo estranho, e aí o lisossomo começa a englobar, né? Corpo estranho eu vou digerir, eu vou pegar, englobar e digerir. Mas o que acontece? Essas partículas, elas têm forma de cristal e elas acabam causando instabilidade na membrana do lisossomo e ele acaba sendo perfurado. E aí ocorre o derramamento do seu conteúdo, vem o sistema imunológico e acaba destruindo aquela célula. Ok? É diferente da apoptose. Na apoptose a gente tem uma morte celular programada, geneticamente programada. Ela está lá no DNA para aquela célula nascer e viver determinado tempo. Não passa daquele tempo. Não confundindo a autólise com a apoptose. Na autólise a gente tem a autodestruição da célula por conta de uma instabilidade da membrana que é causada por fatores físicos ou químicos da membrana do lisossomo, certo? E aí seu conteúdo é derramado
no citoplasma e isso causa uma resposta imunológica que destrói a célula. Na autofagia, a gente tem a digestão de conteúdos celulares, como por exemplo organelas velhas, disfuncionais. E na apoptose, a gente tem uma morte celular programada geneticamente. Então a célula, ela já nasce com a programação para viver X dias. Depois de X dias, ela é destruída, ela se autodestrói, é um suicídio celular. Bom, a outra organela que a gente vai falar é o peroxissoma. Né? O peroxissoma é uma organela responsável pelo processo de desintoxicação celular. Então, no interior dos peroxissomos, nós temos várias enzimas, principalmente enzimas chamadas oxidases. São vários tipos de enzimas. Essas oxidases, elas utilizam oxigênio para oxidar, óbvio, né, substâncias orgânicas. Então, elas são responsáveis pela oxidação de substâncias orgânicas. Como que elas fazem isso? Elas pegam essas substâncias orgânicas, reagem com o oxigênio e, como produto, a gente vai ter um produto X e essa substânciazinha aqui, que é a H2O2, que é a água oxigenada, popularmente chamada de água oxigenada e cientificamente chamada de peróxido de hidrogênio. Ok? Até que tudo bem. Só que, gente, a água oxigenada, ela é tóxica para a célula. Então, no próprio processo de oxidação natural do corpo, a gente produz, como subprodutos, substâncias tóxicas. E essa substância tóxica, ela não pode ficar na célula. Então, o próprio lisossomo produz a catalase e a catalase vai fazer o quê? Vai quebrar essa molécula em água e oxigênio. Então, a gente consegue livrar a célula de um processo de desintoxicação. O peroxissoma, então, ele faz tudo. Ele oxida a substância orgânica que precisa ser oxidada. Nesse processo de oxidação, a partir da utilização do oxigênio como agente oxidante, a gente vai ter um subproduto que é neutro e vai ter o peróxido de hidrogênio, que é tóxico para a célula. Então, ele mesmo vai lá também e faz o serviço. Produz outra enzima, que é chamada de catalase, e essa catalase, ela vai reagir com a água oxigenada, quebra essa água oxigenada em água e oxigênio. Né? Por isso, a gente fala que ele é responsável pelo processo de desintoxicação do corpo. Os peroxissomos, eles são muito abundantes no fígado e nos rins. Fígados é ótimo, né? Eu digitei errado. No fígado e nos rins são particularmente abundantes nessas células. A principal função deles é a oxidação de ácidos graxos que serão utilizados na síntese de colesterol e de outros compostos importantes do corpo. Certo? Essa é a principal função dos peroxissomos. Aqui eu tenho uma fotomicrografia dele, com a enzima no seu interior, certo? Agora a gente chegou para falar dela, a mitocôndria. A mitocôndria é a nossa usina energética celular. Ela é responsável pela síntese de energia da célula. Seu número vai variar, né? Quanto mais a célula demandar energia, mais a gente vai ter mitocôndria, como a gente viu o espermatozoide.
A gente viu que na peça intermediária dele tinha uma concentração muito grande de mitocôndrias. Por quê? Porque é uma célula que precisa movimentar o flagelo com muita rapidez e muita persistência, então ela precisa de muita energia. A mitocôndria eu deixei ela mais pro fim porque ela vai ser um pouco diferente das outras organelas do ponto de vista estrutural. Todas as outras organelas que a gente viu até agora, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribossomo, peroxissomo, lisossomo e complexo de Golgi, possuem membrana simples. Já a mitocôndria ela vai possuir membrana dupla, certo? Uma membrana aqui que a gente vai chamar de externa e aqui dentro uma membrana interna. A gente vai ter também no interior dessa mitocôndria uma espécie de substância amorfa, muito parecida com o citoplasma da célula, chamada de matriz mitocondrial, onde a gente vai encontrar enzimas próprias da mitocôndria, né? Enzimas mitocondriais, um DNA mitocondrial, um RNA mitocondrial também. Isso é fora do núcleo. Então, DNA e RNA próprios, ribossomos próprios. Uma organela dentro, várias organelas, né? Ribossomos dentro de outra organela. Essa capacidade, essa presença de DNA próprio confere às mitocôndrias uma capacidade de autoduplicação, como uma célula. A presença desse DNA próprio, a capacidade de autoduplicação, a presença de ribossomos e a presença dessa dupla membrana levou os cientistas, na verdade, a crer que provavelmente as mitocôndrias, assim como os cloroplastos, que a gente vai falar daqui a pouco, as mitocôndrias elas foram provavelmente, né, bactérias que entraram dentro de células eucariontes, isso há milhões de anos atrás, e estabeleceram com essa célula uma simbiose. Ela fornecia energia para a célula e a célula fornecia proteção. Essas semelhanças genéticas e bioquímicas, elas, quando a gente vai para o laboratório fazer a comparação, elas se assemelham muito às bactérias. E essa teoria é chamada de teoria endossimbiótica, certo? Ou seja, bactérias, há milhares de anos atrás, milhões de anos na verdade, infectaram células eucarióticas e permaneceram lá, estabelecendo uma relação de simbiose com essa célula. E a relação entre elas foi tão interessante e tão interessante para ambos os lados que elas permaneceram e a gente tem hoje uma organela específica para a produção de energia. A mitocôndria ela é responsável pelo processo de respiração celular, que a gente também vai ver mais na frente com mais detalhes, mas só de forma geral a gente precisa entender que a respiração celular é o processo pelo qual a célula obtém energia. Então a gente vai pegar o alimento, geralmente um composto orgânico, que a gente obtém na alimentação, mais molécula de oxigênio que a gente obtém no processo de respiração pulmonar. Dentro da mitocôndria tudo isso vai acontecer e como produto a gente vai ter o gás carbônico, que é liberado no processo de respiração, e água. E energia que a célula vai utilizar nos seus processos bioquímicos. Outra coisa interessante é em relação ao DNA próprio da mitocôndria, que a gente chama de DNA mitocondrial. Isso é muito interessante. A gente viu que as mitocôndrias, elas se encontram concentradas na peça intermediária do espermatozoide. Pois bem, elas só estão aqui. Quando ocorre a fusão do óvulo e do espermatozoide,
o espermatozoide ele não entra completamente na mitocôndria. Ele vai fundir a sua membrana com a membrana do óvulo e vai injetar o seu material genético no óvulo. Então a cauda não entra, a peça intermediária não entra. O que isso que a gente pode concluir disso? Todas as mitocôndrias que nós herdamos enquanto indivíduos vêm da nossa mãe. Então nós herdamos o DNA mitocondrial também da nossa mãe. Certo? Se eu tiver filhos, eu vou passar todas as minhas o meu DNA mitocondrial para o meu filho. O DNA mitocondrial dele vai ser o meu, exatamente o mesmo, já que o pai dele não consegue passar as mitocôndrias. Então a gente não tem mitocôndrias paternas, só mitocôndrias maternas.